estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Lá vai Gabigol pra bater pênalti, partiu pra bola, perna esquerda, alternadas as cobranças a partir de agora, o Wallace na bola, o gol, autorizado, Pidão partiu, perna esquerda, pro gol do Corinthians. Uma bandeira, seu presente é um nosso esporte enfrentando. Timão. Timão. É verdade que o nome dele é Gabi Quase? Na verdade é Gabriel agora. É Gabriel só, né? Gabriel. Ah, tá bom. Como é bom ser Corinthians, né? Como é bom, né? Sobe o hino, pastor. Sobe o hino. O clube mais Brasileiro. O Timão tá na final da Copa do Brasil e o Vasco da Gama. Tem o hino do Vasco aí, pastor? Ah, tem que ter. Solta o hino do Vasco, porque todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome de um herói em português. O quê? Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é tão feliz. O quê? Norte e sul desse Brasil. O Chave nem quer vir participar do programa. Estrela na terra brilhar, ilumina o mar. Enquanto não acabar esse 2025, o bicho tá bravo, hein? Esse ano tá difícil pra ele, hein? Tá bravo. Ô, pastor, você tem o hino do Flamengo, por favor? Não, melhor não. Não, amanhã campeão, tem, né? Quarta-feira, né? Espera ser campeão, que eu acho que vai levar uma piada, hein? Não, vai nada. Campeão. Pô, Do Flamengo. Wesley Morta, tá procurando. Calma, calma, Gabigol. Abre aqui. Opa! Sempre Flamengo. Ano interminável, hein, Fábio Chaves? Sempre eu hei de ser o maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer. Tá bom, pode Uma tirar. vez Tá bom. Flamengo. O Flamengo já enjoou também, né? Boa tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas. 4h06. Começou o Arena Especial Decisão da Copa do Brasil. Corinthians. E foi do jeito Corinthians, Do né? jeito fiel, né? Do jeito Timão. O hospício ficou louco. Nossa, eu vou te falar um negócio, cara. Que pulsa, né, velho? Aí eu vou mexer num vespeiro agora, meu hein? Deus, isso Vai, eu vou mexer vai, no se vespeiro. consagra, vai. Ó, os pontos corridos é chato pra diabo, é, né? chato. Porque a emoção tá aí, ó, no jogo de ida e no jogo de volta. O ponto corrido, ele é justo, Você mas vê ele que é chato. Mas ele é envolve chato. todo mundo, né? Que aí quem torce a favor, quem torce contra, vira uma loucura. Meu irmão, Ontem o Brasil parou. o Brasil parou em duas jogos, oportunidades. nos 2 jogos. Porque, assim, o pênalti, quando não é o seu time envolvido, é Ah, uma uma delícia. delícia, Delícia. Aquela figurinha, quando me você- prazer informarles que há decisão por penales. E quando bom. tava eu e a patroa, eu falava assim, ó, vai errar. Ela falou, vai fazer. Fez, aí ela viu? Falei, Viu? não Mas entende então, nada de bola. Eu falei, até quem verdade. não acompanha futebol, para ver, porque, Sim. né, Chave, é uma delícia o futebol por pênaltis. Antes, Exatamente. E o domingo começou com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. sobre o futebol feminino. é, Eu Palmeiras não acompanhei. campeão. Foi por pênaltis também ou não? Não, 1-0. Não, o Palmeiras Não, fez 5x1 do primeiro jogo. Não, perdeu não o foi. segundo. 1-0.
O gol da menina. Não, foi 1x0 pro Corinthians. 1x0. Tô sabendo legal. Mas tá, cara. Me interessa muito o futebol feminino. Mas eu queria fazer uma retratação aos corintianos. Já. Não, principalmente segura a em emoção. nome de um amigo. Não, mas segura a emoção porque você tá nervoso. Tá. Você soltou a opinião e agora você tem que segurar as consequências. Calma. Já você fala a respeito dessa situação envolvendo o Corinthians. Porque a gente precisa, primeiro, desejar uma boa tarde pro ouvinte. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Chay. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. E hoje eu quero saber se tem corintiano ouvindo Arena CBN. 19-99186-9070. Eu vou falar devagarinho, tá bom? 99186-9070. Eu quero saber se o corintiano tá feliz da vida. Só manda assim, ó, vai. Corinthians, tá bom? Eu vou ler o nome de todo mundo que mandar mensagem. Pode mandar mensagem. Manda mensagem. Do presídio também. É lógico, lá tem. Ué, o pessoal tá lá na. Deixa eu te falar um negócio. Eu fui no shopping, eu peguei esse intervalinho do almoço, eu fui até o shopping. Só camisa do Rapaz, é só camisa do Corinthians. E inclusive essa preta com detalhes em laranja utilizada no jogo de ontem, que é bonita, né, cara? Eu achei bonita. Não é tradicional. Não pra uma semifinal, né? Mas achei bonita. Não, ela é bonita. Você vai comprar, vai andar, é legal. Mas A camisa do Cruzeiro tava bonita. Tava bonita essa também, é né? tradicional, é a branca, é ilegal, tudo bem, mas É o segundo uniforme do Cruzeiro. semifinal de Copa do Brasil com camisa... Era preta e laranja, mas eu não quero Mas entrar aí em o polêmica, Memphis tô Depay se cansado sentiu em casa. É bonita aquela da 3x4, a amarela. Nossa, essa é horrorosa. Aquela em japonês. Nossa! A do Terrão, eu acho feia. A do Terrão, que é laranjona, mas aquela preta com a laranja eu achei bonita. Eu sou contra qualquer uniforme 3. O Corinthians não tem a ver Corinthians tem uma emblemática, aquela roxa. Deus me livre. A roxa, por que é roxa? E aquela do Flamengo, amarela e azul? Papagaio tem, né? Ponte Preta também. Eu lembro uma vez... Ponte tinha qual amarela? A Ponte teve uma amarela e uma azul. Pra homenagear a Campinas. Homenagear a Campinas. Olha, me teve uma Rubi, velho. Uma Rubi, mas era pra zoar a Ponte também, né? Não, Rubi por causa que era 50 anos... Do brinco? Do Guarani. Teve a prata, que era 25 anos do título de 78, 50 anos do brinco. Mas a Rubi não, a Grená não era pra alfinetar a Ponte Preta? Não, mas muito antes, mas foi 2004. A do Corinthians lá. Teve a do Lanús, que foi uma de treino. A do Corinthians laranja, eu achei que ficou... Qual? Ok, essa que ganhou Não, ontem. ela é bonita, mas E sabe uma coisa que me ajuda, muito, né? porque número em camisa é informação. Mas tava bem, dava pra ver de Não, longe. mas tem o número na frente. Cara, isso ajuda muito a você identificar. Você pega o jogo do Vasco e do Fluminense, rapaz, tava um desespero pra identificar, porque tem dois jogadores do Vasco que são iguaizinhos, né? O Ryan e tem um outro menino lá, o que é de fora. Esse aí. Toda hora confundia. Toda hora o narrador Não, isso do aí canal é correto, campeão confundia. Aliás, eu acho que antigamente era só a Globo, né? A detentora dos direitos. Hoje expandiu. Mas eu acho que poderia ter uma reunião, um simpósio entre todas as detentoras para realizar assim, teria que fazer um negócio assim de Tá mostrar tocando então, eu tô se precisar atender, aqui. pode atender. É a patroa? É a dona Rosa? Alô, Camila, boa tarde. Essa foto tá bonita. Tá bonita, hein? Hoje tem. Presta atenção no ar, né? Fica em Floripa aí, Arthur. Camila, das 4 às 5 tem compromisso. Quando você vai, seu irmãozinho tá vindo, né? Até desconcentrou. Mas eu acho Será que que vai vir? acho que não vem, não. Mas as detentoras... não. Por favor, termina o raciocínio. Vocês estão me desconcentrando. Mas eu acho que poderia ter uma reunião com todos os uniformes, as detentoras, os uniformes serem apresentados e as detentoras aprovarem os uniformes. Porque esse negócio de número é um terror, cara. E até uma possibilidade, agora que a Nike fechou com o Vasco, da Nike pagar a multa para nas finais do jogo entre Corinthians e Vasco, as duas equipes estarem trajadas de Nike para ser uma grande festa. Olha aí, o título fica com os meninos, hein? A Nike fechou com quem? O Vasco da Gama. Hino do Vasco da Gama! Calma aí que tá procurando aí na...
todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu perdão. Rapaz, tem bastante assunto hoje, hein? Hino do Corinthians, pastor. Vasco da Gama, rapaz. E o Cássio, Carlão? Ó, cadê Mas o... catou demais, mano. Meu Deus. Tá magrinho, né, cara? Não, catou demais, mas o gol do Corinthians foi uma falta dele. Não, ok, mas ele catou pra cacete. Catou Aquela muito. saída de bola lá, ele saiu com a Não, ontem goleiro de destaque, Fábio, 40 anos, tem que ser convocado pra Copa do Mundo. também. Cara, e tudo Falei que fui magricelo, né? Cara, o Cássio tá fininho. Agora, pelo amor de Deus, Carlo Ancelotti, o Hugo Souza tem que estar lá, pelo amor de Deus. Não é Jogou bem possível, A defesa cara. no voleio do Matheus Pereira O quê? foi linda. Você tá doido. Linda. Ó, vamos lá. Antes do... Ó, quero saber a quantidade de corintianos ouvindo o programa, hein? Só manda assim, ó, vai Corinthians, 19 9186 9070. 99186 9070. Zé Neves, por favor, você pode confirmar o dia de hoje? Meu amigo, hoje é dia 15, né, Carlão? 15 de dezembro. Faltam 10 dias para o Natal. Então vamos lá. Nesse Hoje... dia, antes de você começar, nesse dia tem uma dúvida, uma questão. Qual, Fábio Chaves? São Paulo Futebol Clube não se sabe ainda se foi fundado no dia 15 de dezembro. Vamos com as datas do dia hoje. 15 aqui, de ó. dezembro Você tá entrando... ou Aí 25 depois o de Júlio fica janeiro. bravo. 25 de janeiro? Aí depois o... Eu não Tem sei. duas datas, porque o São Paulo fala que foi Aí fundado em depois o pessoal 30 aqui, Sei. ou torce pro São depois em Paulo, 35. Felipe Pereira fica abraço. O Felipe Pereira é São Paulo também. Ninguém sabe qual é a data. Ninguém sabe, procura aí. Ou São Paulo foi fundado dia 15 bom, de Jair. dezembro, Esse ano ou que não dia acaba, 25 né? de janeiro. Você acha que o São Paulo precisa se decidir com relação ao Vai montar- aniversário? Tem tanta coisa. Tá acontecendo nada no São Paulo. Cidade, né? Não, que aderiu mais títulos. Tá tranquilo lá no São Paulo, eles vão convocar uma Pega um assembleia camarote pra lá pra saber. gente decidir. Pega um camarotezinho pra gente decidir lá, velho. Rapaz, que sujeira. Nossa não. Senhora. Rapaz, ficou feio. O time que era exemplo, tá virando página policial. Eu fico pé da vida, velho. Eu fico lembrando. Ó, meu hoje é Deus, dia da São mulher. Paulino Hoje roxo. é dia da mulher advogada. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher advogada em primeiro lugar. Hoje é dia do arquiteto e do urbanista. Opa, arquitetos urbanistas, um abraço. Hoje é dia do jardineiro. Alô, Derivaldo. Derivaldo, é. Derivaldo também. Derivaldo não quer ver mais esse ano pela frente também, Derivaldo. Palmeirense Meu roxo. amigo Ademir de Tu também. Ademir de Tu. Hoje é dia da economia solidária. O que seria a economia solidária, Zé? É quando você economiza, tipo assim, guarda R$100 e dá R$2 ali pro rapaz da esquina. boa, Você, parabéns, Zé. você guardou, mas foi solidário. Legal. Entendeu? Boa. É isso E hoje é aniversário de cidades. aí. Eu adoro essa hora, Carlão. Vamos lá, então. Cidades importantes do Brasil, hein? Vamos ver. Hoje é Vamos aniversário dos municípios de Chiapeta, eu disse Chiapeta, Chapeta. Ibarama, Gramado, eita, Ipê, eita. Panambi, Trindade do Sul e Pessoal, Osório. Gramado, Rio Grande do Sul. Muito bem. Chapeta. Alô, Urataí. Isso Santa aí, Catarina. Santa Catarina. É. Eu acho que Santa Catarina. Nossa, tá? Largou, né? Goiás. Hoje é aniversário do município de Baraúna. Baraúna é Pernambuco. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. né? Acertou o Fábio Chaves, time que ganhou do Vasco. Hoje é aniversário de Bragança Ganhou, Paulista. São Paulo. Bragança, terra do meu avô. Terra da acredito. linguiça. Hoje é aniversário de Itaituba. 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 Oi. Itaituba. Minas Itaituba. Gerais. Minas. Eu vou chutar Goiás. Pará. Hoje é aniversário dos municípios de Canto do Buriti e Paulistana. Buriti. Tem cara de Rio de Janeiro. Não, eu acho que é Mato Grosso do Sul. Piauí. Hoje é aniversário dos municípios de Nova Esperança do Sudoeste, Pinhão Sudoeste, peraí. e Quedas do Iguaçu. Paraná. Mas o Iguaçu não tem É possível. jeito, E hoje é aniversário de São José do Vale do Rio Preto. Rapaz, isso não tá com cara de ser São Paulo. Não hein? tá. Senão o Lupe já tinha falado. Eu vou falar que é Mato Grosso do Norte. Nossa, mãe. Espírito Santo. Mas chutaço. Espírito Santo, é verdade. Mato Grosso. Rio de Janeiro. Fábio Chaves tá. Mas é compreensível. Ele quer falar sobre aquela situação, porque verdade. muita gente mandou Ele tá mensagem pro Fábio desconfortável. Chaves. Ele não ficou tá chateado, à ficou vontade. chateado. Ah, mas cada Mal um. interpretado. Faz Não, parte. você deu uma opinião e você não aguentou as consequências da opinião. Aí você Não. se sentiu triste e quer
fazer aqui uma meia-culpa, é isso, né? Em nome Mas segura aí daqui a pouquinho, 4 horas e 16 minutos, trabalhos técnicos de Nilson Belizar, corintiano, hein, Nilson? Tá feliz, Tá feliz, hein, pastor? pastor? Ei, tá namorando também, né? Tá namorando? Quem é o cara? E Quem é o cara? também, Quem é o cara? Samela Essa Dip, comida. tá no ar o Arena, pelo amor de Deus. Quem é o cara, velho? Hoje com Antônio Lupe. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. No 4h19, vamos lá, o pessoal tá louco aqui no WhatsApp. Fábio Chaib quer falar uma coisa que se arrependeu. É isso, né, Chaib? Não, é o seguinte. Já, Fábio Chaib vai falar. Grande Carlos Carneiro, sua mensagem não chegou, Carlos. Está aqui, ó, aguardando mensagem. Carlos. Essa ação pode levar alguns instantes. Estamos aguardando. Boa tarde, galera. Meu nome é Daniel. Ô, Daniel. Parabéns ao Corinthians e queria parabenizar o Amador de Campinas. Ontem, Flamenguinho. o Flamengo de Santa Mônica foi o campeão. Parabéns. Flamengo tá bombando. A galera do Flamengo de Santa Mônica. Possível. Com quem que foi com a final mesmo? Eu sei que o Flamenguinho foi campeão por causa dos meus amigos que fizeram muita festa. Vou pegar aqui o jogo, tá bom? Manda um abraço também pra quem ficou em segundo lugar, porque só aqui no Brasil Vamos achar. o segundo lugar não é valorizado, tá bom? Se puder mandar... 31 de março, já tá aqui, Nossa, que pegada. 31 Foi lá de na março, ponte, né? foi lá no Moisés Lucarelli. Então, parabéns ao Flamengo, Santa Mônica campeão, e ao 31 de março, que ficou com vice, mas ó, chegou na final, tá de parabéns. Boa. Um abraço pra rapaziada aí. Valeu! Ó, ixi, rapaz, o Luiz Paulo mandou figurinha do Flamengo, ó, é o Cebolinha, é a bandeira, receba. É o Cavalinho do Fantástico. Vai, Mengão do meu coração. Flamengo joga com o PSG, hein? É, quarta-feira às 2h. Cavalinho do Fantástico dá um azar, hein, velho? Você acha que aguenta ou não? Aguenta. Agora não sei se vai ganhar, mas aguenta, vai dar jogo. Cê Vai acha, ser Fábio? diferente de Eu Fluminense. acho que eu senti o Flamengo cansado contra o Pode Pirâmides. ser, claro. Cansado. Pode ser. Também Mas não 78 duvido. jogos no ano. É isso, né? Olha, tá vindo aí. Vai dar jogo. Vai dar jogo. tô falando. Mas aí que tal? Tá vindo do Campeonato Brasileiro, tá vindo de dois jogos pegados. O Só que Pirâmides tá foi em ritmo, pegado, né, cara? Foi 2 a pegado. 0, é. Agora, o PSG não quer nada com nada. E Então. eu acho que quando Mas então, mais essa ou menos, historinha de é, não quer mais nada ou com nada é menos, antes é. da bola Mas rolar. é que tá. Na hora que cai Na no hora colo que do rola Flamengo, o melão, Mas vamos lá, quem liga mais pra isso?
De verdade. Flamengo. Então eles vão tirar, cara, o fôlego da onde não tem. E a saideira, né? Vão jogar, é a última. E vai voltar com essa taça. Mas a França não tem nenhum título. Mas eles não ligam pra isso, não, sabe? Eles não ligam. Eu acho que vai dar jogo. Vai ser diferente de Manchester e Fluminense. Ainda mais se Marquinhos estiver em campo, que ele é brasileiro, o Vitinho. Não, entrar pra ganhar, todo mundo. O PSG vai querer ganhar, mas eu acho que falando de Flamengo. O Flamengo tá mais. Tá querendo mais. Tá querendo mais. Mais fora. É um título mais importante pro Flamengo do que pro PSG. Mas quando a bola rola, isso não entra em campo. 70, pelo menos eu 30? penso assim. Um 60-40. Eu coloco 80-20 PSG. Verdade. Eu vou com 60-40. Eu vou 60-40. Eu tô meio Mengão nessa. Eu queria que o Flamengo ganhasse. Que vara no jogo. E o ano tá bom pra você, né, Carlão? Campeão no futevôlei, campeão da Série C. Opa. O que mais? Alô, som. Campeão da sinuca, né? Troféu ACESP. Troféu ACESP. Carlão nunca viu tanto troféu na vida. Olha, Carlão. Tá até com cãibra no braço. Você que vai buscar hoje ou é o Marquinhos? Não, o Marco não, né? Não sei que vai, tá bom. Boa tarde. Zé, caí na sua. Mas você sabe quem vai subir lá pra pegar, né? Quem sobe? Eu, né? Ei, coisa boa. Já tô acostumado, se é que você me entende. Você tava ensaiando o discurso agora na hora do almoço. No dia 23/9/2025, eu escrevi no programa Arena CBN as seguintes palavras: Flamengo será campeão da Libertadores e do Brasileiro e o Corinthians da Copa do Brasil. Na quinta-feira, o Flamengo O Flamengo engole o PSG à tarde e o Corinthians começa a engolir o Vasco à noite. No Na mas, quarta. resta aos anti-flamenguistas e aos anti-corintianos o Natal e a passagem para o Ano Novo. É a mensagem do Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Olha o Ismael de Hortolândia, ó. Pergunta pro Fábio Scheibe e a toda a pergunta do Arena. Calma, respira. Por que na tradição do Natal as pessoas deixaram de usar verde e estão usando apenas o vermelho? Ismael, flamenguista! Oi! Eu confesso que não tenho a resposta. Também não sei. O verde é a esperança, né? Sim, o verde é a esperança. Agora eu não sei. Agora o rapaz falou do Vasco, do Corinthians, do Flamengo e mora no Botafogo. Que salada, né? Que deve ser Fluminense, né? Nasceu no estado. Exatamente. Quem nasceu no estado é Fluminense, né? Quem nasce na capital é carioca. Isso. Ó, o Elbi tá aqui, ó. Vai, Corinthians. Ai, Corinthians. Grande, Elbi. Boa tarde, nem me falem, Gabigol. Rachou o bico de rir do Fábio Chaves. Aí vem a pergunta: mais mérito do Hugo Souza ou mais falha de Gabigol? Achei que nesse mais falha do Gabigol. Bateu mal. Nesse aí. Ele sempre bate uma porrada no canto. Ele telegrafou e bateu no do volante lá do Wallace, pra mim, mais mérito do Hugo. Mas os caras bateram pênaltis muito bem batidos. Gustavo Henrique, cara. Mas muito rente. É o menino que decidiu, o Piton. Nossa, eu tô vidrado nesse menino. O do Ganso também foi um pênalti muito bem batido. Muito bem, Thiago Silva. O Gabigol pensa muito nele, né? O que pega por isso que gera muita desconfiança, muito julgamento, né? O Gabigol, ele é a cara da polêmica. Se eu sou o Neymar, eu mando uma mensagem pro Gabigol de noite. Falei, ei, cunhado, hein? Você também? Entrou aos 46 no lugar do artilheiro do Brasil. Então, irmão, pra bater o pênalti. Mas aí erra o Jardim, né? Que deixou o Cruzeiro, né? Hoje ele foi até pra uma coletiva e falou que vai dar um tempo no futebol, hein? Parte mental, cabeça. Né? E a gente não dá tanta bola pra isso, hein? Eu acho que cada vez mais tem que dar, né? O próprio Tite já alertou, ele tá voltando agora, né? Mas ele também viveu um período sabático aí pra se recuperar. Você lembra do agendada às 5 da tarde lá na Toca da Raposa? Você lembra do Moisés, que tá no Fortaleza? Sim. Que jogou na ponte, né? Do Amador, lá de Santa Era montador de imóveis, a história dele é muito legal. Você sabe que quando ele chegou na ponte em 2020, era pandemia, tanto é que ele foi o único jogador contratado que jogou o Paulista, o retorno. Contra o Santos, né? Contra o Santos, a ponte... Não, ele estreou contra o Novo Horizontino Mirassol. O que ele marcou dois jogos contra o Santos, que ele entrou bem, foi 3-1 e depois o Palmeiras eliminou a ponte, né? O Moisés, quando ele saiu de uma cidade chamada Morro da Fumaça. Cara, Morro da Fumaça é uma cidade pequenininha. E ele jogava, era montador de imóveis. E aí ele foi pra alguns clubes, Brusque, mas assim, não luziu. Aí ele veio pra ponte. Estourou. No primeiro momento de turbulência, afetou. Ele teve que ficar um tempo fora.
Ainda na Ponte Preta? Ainda na Ponte Preta. mas hoje ele o ficou uns mental- 2-3 meses assim afastado. Foi E aí Fortaleza. depois ele voltou. Não. Aí ele voltou pra Ponte, foi bem e foi negociado com o Mas o Fortaleza. É a maior transação do futebol nordestino de todos os tempos. E a gente pega, né? Às vezes passa os documentários da Simone Biles, né? Simone O próprio Biles, Medina opa, passou por essa. opa. Principalmente os atletas que praticam o esporte individual, que é pior ainda, né? Sofrem muito, mas o futebol também. Já temos o Nilmar, lembra? O próprio Pedrinho já passou por O Keirson do Palmeiras. Keirson, não é fácil. Tem que dar uma atenção Até muito os grande clubes hoje têm pro trabalho mental. Esse ano não foi tão divulgado, mas o Rafael Veiga sofreu Também, ele bastante falou. depressão logo depois do final do Paulista. Ó, o Silvânio, vai Corinthians! Vai! Rafael de Campinas, vai Corinthians! Vamos ver, vai Corinthians! Boa tarde, bancada barulhenta, Léo de Sumaré. Vai Corinthians! Paulo Roberto de Campinas. Deixa eu ver aqui, ó. Vai Coringão, é o Rodrigo. Chernobyl tava lá no jogo do Rio ontem, hein? Não entendi. Chernobyl? É. Vida que segue. Lembrando que o Corinthians não ganha o título nacional desde 2017. Vai Corinthians! 17, né, César Brasileirão? Rangel Castro. Vamos ver aqui, ó. Vai Corinthians! Quem que é esse? Do passado eu... Tá com sono, Zé? Um pouquinho. É o Bruno, grande Bruno. Vai Corinthians! Fabrício do Ouro Verde. Ó, o corintianada tá louca da vida. Ô, Carlão, o que é altaneiro, hein? Que eu nunca sei com essa palavra, hein? Acho que é um sempre altaneiro, sempre lá em cima. Sempre lá em sempre cima? no alto. Alô, Geraldo. O que é Timão? Vai, Timão é do Corinthians. barco, É um né? time grande. Barco, né? Boa tarde, vai Corinthians, Wagner Mendes. Vai Corinthians, 3-0 no Vasco, na Arena. Armando, lembrando que o primeiro jogo é na Arena, quarta-feira, 9h30, e a volta no Maraca, hein? Será que vamos ter uma invasão corintiana novamente? Agora os ingressos são limitados. Ah, é verdade. Não 10%. dividiria, tenho certeza. A Isadora também tá aqui, ó. Vai Corinthians! Valeu, Isa! jogo de Final alto do telefone risco, viu? 5877. Torcida do Vasco e o Corinthians acaba se pegando toda hora, principalmente pela ligação com a Mancha Verde da Força Jovem. Boa tarde. Disputar contra time do Eixo é difícil demais. Além dos 11 em campo, tem que disputar contra a arbitragem. Gol com a bola batendo na mão do primeiro jogo, cotovelada na cara do segundo jogo. Boa. E o jogador nem amarelo tomou, incrível. Vai, Corinthians! Vai, ó, era aliás, o Fábio justamente Chaves, isso. segura só um minutinho, Ah, deixa eu ler velho. mais uma mensagem aqui, Segura ó. aqui, velho. Vai, Corinthians, rumo ao título, Marco Antônio, lá do... O que é CHG? CHG, eu acho que é uma empresa, né? CHG é porque o HSG é hoje sempre Guarani. Não, mas a CHG deve ser uma empresa aí. deve ser empresa. Ah, então Ô, Dona eu Lupe. fiz uma propaganda sem querer. Ah, de boa. Ó, altaneiro, literalmente é que voa alto, pássaro altaneiro. Gavião. Ou então muito elevado, um Isso castelo aí. altaneiro. Então um Acertamos. gavião é um pássaro altaneiro. Acertamos. O Heron de Campinas, aqui é Corinthians, ganhar a Copa do Brasil e ir pra Libertadores, 3-0 no Vasco. Pera aí, ó, o vice da Copa do Brasil também vai pra Libertadores? Não, só o ano que vem. Só o ano que vem. Boa, obrigado, Sérgio. O Frederico, saudações vascaínas, esse título é do Vascão. O Ryan está jogando muito, parabéns pelo programa, é o Frederico do Swiss Park. Boa, Fred. E ó, anotem aí, Vascão e PSG serão os campeões. E se o Varmengo jogar de peito aberto, vai tomar uma goleada, hein? É a opinião do Fred, lá do Swiss Park. Acho difícil. Então hoje é meu dia, não sabia. Obrigado por nos lembrar. Parabéns pra nós, jardineiros e paisagistas. Boa, e boa. vai Flamengo. É o Gilberto que mandou mensagem aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais corintiano aqui no WhatsApp. Ó, o Juninho Gambetta é flamenguista, hein? Ô, Gambetta. Boa tarde, pessoal. Beleza? Vocês não acham injusto essa forma de Copa Intercontinental? PSG Já na final, só né? espera de boa, descansando, e os acho. demais times ralando, Deveria podendo entrar na lesionar semifinal, jogador e pelo tudo menos. mais. Também acho, como Mas era. tem fundamento, que nos últimos 13 anos todos os europeus ganharam. Ah, né? mas Então, põe eles na semi, né? 4h30, você quer falar do Corinthians, né? Depois do intervalo eu falo. Não, pode ir. Pode falar agora? Pode. Repórter CBN, a gente volta já já. Repórter CBN. A Petrobras informou que a greve dos trabalhadores da empresa não impacta a produção e o abastecimento.
Segundo a estatal, medidas de contingência foram tomadas para garantir a continuidade das operações. A companhia também afirmou que mantém diálogo com as entidades sindicais. A paralisação, por tempo indeterminado, ocorre após mais de 3 meses de negociações sem acordo. A advogada que salvou a mãe e o primo de 4 anos durante um incêndio em Cascavel, no oeste paranaense, acordou e já consegue se comunicar com familiares. Juliane Vieira teve queimaduras em mais de 60% do corpo e está internada no Hospital Universitário de Londrina, no norte do estado. A mãe dela afirmou à afiliada da TV Globo, no Paraná, que o quadro da filha ainda é delicado, mas disse que há sinais de melhora. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para a próxima temporada de gripe prevista para o período entre o fim de 2025 e o começo de 2026. A entidade identificou um aumento na circulação do vírus influenza A em várias partes do mundo. O movimento é impulsionado principalmente por uma variante que começou a se espalhar mais rapidamente em agosto deste ano. Dados disponíveis até o momento, no entanto, não indicam risco de quadros mais graves da doença. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h33, o Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui pela região de Campinas. Mário, boa tarde, boa semana. Fala, Lupe, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na rodovia Anhanguera. A movimentação já é maior aqui em Campinas para quem vai em direção do interior, primeiro no acesso para o Trevo da Boche e também mais à frente, já no limite com Sumaré, na região do Nova Aparecida. Então, atenção nesses 2 pontos. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, segue sem problemas, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital, apesar do trânsito intenso já na altura de Jundiaí. A rodovia Adalberto Panzana, a ligação entre Anhanguera e Bandeirantes aqui em Campinas, por enquanto, segue sem dificuldades. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação é maior, chegada já para o Trevo de Valinhos, para quem sai da Dom Pedro, vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, atenção principalmente na altura do quilômetro 7. Seguindo em direção da rodovia Dom Pedro, por enquanto segue sem pontos de parada em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. E 36, já que eu fiz a propaganda aqui do CHG... O que é? CHG Autopeças Cláudio. Humberto e Garcia, a fábrica fica no São José, seus pés de rato. Ô, Lupe, vou mandar aqui um abraço também, Marião Bugrino, cara. Marião Bugrino, parceiro, e mandou um alô e acompanhando aqui o Arena. Teve eleição no Guarani ontem à noite, né? Rômulo Amaro. Rômulo Amaro, eleito. 3 anos agora. Muito bom. Diz que agora vai conseguir dormir, porque tá feio. Não sei não, viu? Rio de Verde homenagem, né? Oi? Rio de Verde. Eu vim de verde. Falar nesse negócio vermelho aí, ó. Se você não falar negócio vermelho, não sai no ar. Eu vim de verde em homenagem à nação bugrina. HSG, hoje sempre Guarani. Hoje sempre Guarani. Boa tarde, galera da CBN. Uma dúvida. O mando no Maracanã é da CBF? Qualquer Vasco que da fosse Gama. os finalistas, então, como é dividido os ingressos? Edson do Boa Vista. Sim. Vasco da Gama. Não, manda da CBF, Não, a sim. CBF ordenou antes das semifinais, que a final Não, seria sim, mas no Maracanã. mas tô falando mas com relação... 10% da torcida do Corinthians e o restante torcida do Fluminense, assim como será na Neoquímica Arena. Na próxima quarta-feira, o Fluminense tem 10%. Mas por que não manda o São Januário? Não pode. O São Januário. Meu Deus do céu, para. Ali Mas ele é a casa, né? É a casa, mas eu acho que clima hostil. Não dá. Ainda mais com o Corinthians. eu mandaria em São A Januário. rivalidade do Vasco com o Corinthians, ela é semelhante a Flamengo e Palmeiras. É mesmo? É muito forte. Não sabia, não. É muito forte. A própria Força Jovem já está pondo nas redes sociais que o encontro para saída dos ônibus na quarta-feira para a Neoquímica Arena a partir das 2 da tarde. Se eu fosse a polícia, na sede da Mancha Verde. Eu não sei se é possível, se seria possível, não sei. Isso eu tô dando um chute aqui. Mas se eu fosse a polícia, eu tentaria entrar em um acordo com a organizada do Vasco, se possível, do Rio de Janeiro para Itaquera, sem passar na Mancha Verde, sem passar no Palmeiras, porque evita a fadiga, né? Então pega, que horas que sai? O jogo começa às 9h30, sai 1h da tarde do Rio de Janeiro e já vai pra Itaquera. Não fica perambulando lá no campo do Palmeiras, andando por São Paulo, que aí é encrenca. Mas o problema é que tem aquelas famílias, né? Famílias 23 que fica lá na frente, família não sei o quê. Cara, desculpa, mas eu acho, é uma coisa que não entra na minha cabeça, uma torcida é amiga da outra, e aí elas se juntam. E aí que dá confusão. Isso por exemplo, é uma se você bobeira. pegar aqui em Campinas, qual que é a ligação de rivalidade entre Ponte Preta e Fluminense? Qual que é a ligação dos clubes? Zero. Agora, se tivesse um jogo decisivo aqui, Ponte Preta e Fluminense, seria um inferno. Porque a torcida do Guarani é igual o Paraná Clube, né? O dia no passado, lá distante, uma vez uma briga, acho que a torcida do Fluminense ajudou a torcida do Guarani, pegaram... Assim como a da Ponte tem ligação com a torcida do Flamengo, a raça rubro-negra. Então é isso aí. O final do telefone aqui, deixa eu ver o nome, é flamenguista, é o Luiz que mandou aqui, ó. Ele falou que é a melhor oportunidade do Flamengo em 30 anos, essa questão do Mundial. Ele acha que é 50-50. Ele mora há 11 anos em Campinas, ele é do Rio de Janeiro, e ele também coloca 50-50 a chance de título, metade da Copa do Brasil. Ele não vê favoritismo pra nenhum. E Gabigol jogou no ralo o trabalho do Jardim. Faz uns 12 anos que o Vascão não ganha nada, vai vir babando. Eu acho que time por time, né? Não o elenco. Eu acho que time por time, eu acho o Corinthians mais forte. Agora, é uma final, o Vasco a gente percebe uma mobilização, né? A torcida tá sedenta por títulos. Essa chegada do Vasco, ela não só mexeu com a comunidade vascaína, mas para quem gosta de futebol, porque o Vasco sofre demais, né? Tem sofrido demais e é um clube gigantesco, então por isso há uma mobilização. Agora, time por time, eu acho que o Corinthians tem uma pequena vantagem. Eu aposto mais no Corinthians, porém, o Vasco, diante desse momento maravilhoso que vive na Copa do Brasil, tem condições sim de conquistar. O último título do Vasco foi o Carioca de 2016. E o último título nacional do Vasco foi aquela Copa do Brasil de 2011. E aí, Zé, e você? O que você tá sentindo dessa final da Copa do Brasil? De um lado o Corinthians, do outro lado o Vasco. Os dois passaram com emoção. Com muita emoção. Eu não sei, cara, eu tô sentindo que entre o querer mais, né, como a gente falou de Flamengo e PSG, parece que o Corinthians cresceu demais nessa reta. Eu acho que o Corinthians chega com mais sede, com mais
sana por esse título. Eu acho que o Corinthians vai pra cima. Jogadores carimbados também, né? O Corinthians em termos de time, né? A gente tem falado isso, o time do Corinthians é muito chato, né? Chato. Assim, jogadores catimbeiros, jogadores cascudos. O Memphis ontem, nossa, o Hugo Souza tava demais. Se você pegar o Vasco não tem nenhum atleta campeão. Léo Jardim nunca foi campeão. Paulo Henrique nunca foi campeão. O Cuesta nunca foi campeão. O Corinthians só tem cascudo. Robert Renan nunca foi campeão. Piton nunca foi campeão. Esse Thiago Mendes acho que foi campeão com algum lugar. Tem um menino que chegou agora aí, né? Que era do Vasco. Cauã Barros. Felipe Coutinho foi campeão, mega campeão. Mas André Gomes não, Verratti também não. Tem 39 anos, nunca ganhou um título. O Diniz também não. O Diniz ganhou uma Copa do Libertadores, né? Com o Fluminense. Agora, Libertadores. É só pegar a Libertadores e o título do Coutinho, distribuir um pra cada um, pronto, cada um fica com o título. E que engraçado, né? Que o Yuri Alberto perdeu um pênalti ontem e ninguém tá falando nada. Ganhou, né? Porque o Gabriel perdeu. Então, mas é bizarro. Eu acho, numa eventual cobrança de pênaltis, numa decisão Vasco e Corinthians, eu acho que o Yuri não cobra mais. A não ser se tiver a necessidade, mas em uma situação normal... E tudo por conta daquela paradinha ainda. A paradinha, mas ele realmente ele não tem um aproveitamento tão legal, né? Hora ou outra ele faz, só que ontem ele cobrou mal o pênalti, né? Cobrou mal. Imagina a raiva do Caio Jorge, artilheiro do campeonato, batendo pênalti. No vestiário, não sei aos 47. Sabe uma coisa que me pegou ontem? O que te pegou ontem, Carlão, além da Camila? Os jogadores os ex-parceiros do Gabigol, todo mundo meio que provocando, né? Não dá a impressão que ele era legal no grupo, né? O Mateuzinho provocou o Gabigol, o próprio Hugo Souza provocou o Gabigol. Eu não sei se ele era esse cara, assim, tão legal no grupo dos tempos de Flamengo, né? Tá cararola esse aí. Aliás, o Fábio Chaib. Fabião ligou o modo verdade. O Fábio Chaib não vê a hora de 2025 acabar. Nossa, essa é a grande realidade. Arrastado aqui. Ele tá falando com a mão na cabeça. Esse ano já deu, né? Ele chegou a falar fora do microfone. Não, ele tá... Mas a gente entende, o momento mas com certeza. não é propício, eu super entendo o Fábio Chaib. Aliás, você quer falar uma situação envolvendo a arbitragem, né? Não, eu ia falar hoje de manhã. Por favor, você pode. Tá me irritando um pouco. O microfone aqui, ó, o som dele é pela frente. Hoje de manhã eu falei, vangloriando a vitória do Corinthians, mas exaltando que no primeiro tempo o Cruzeiro teve muitas oportunidades de gol. Fez 1-0, poderia ter feito o segundo gol com o Sinisterra. Acabou saindo 1-0 no primeiro tempo. Corinthians, na segunda etapa, mudou o jeito, pôs o Ranieri, pôs também o Garro. O Corinthians mudou, só que tomou um gol de contra-ataque logo no começo. Só que a sorte do Corinthians, 3 minutos depois, foi encontrar um gol de bola cruzada, né? O Cássio até deu uma falhada e depois disso só deu o Corinthians. O Corinthians metendo bola na trave, uma bicicleta do Bidu, passando um chute rente do Rodrigo Garro na trave, outra bola na trave também, que eu não me recordo de quem foi. Bidon. E o Corinthians... 4:43, hein? E o Corinthians metralhando. Não saiu o gol, mas nos pênaltis, a possibilidade 44, real... Pulou. A possibilidade real depois da falha do Yuri Alberto era pro Gabigol ter definido, né? Concordo. Mas não era isso que você queria falar. Era sim, porque o pessoal ficou triste. Você falou hoje no CBN Esportes que o Corinthians, o Cruzeiro foi prejudicado com uma não expulsão do André Ramalho. Eu achei também que aquele lance era pra VAR, assim como outros no campeonato, assim como teve muita celeuma no campeonato, até afastamento do Ramon Abate-Abel, afastamento de outros árbitros também. E ontem era um lance pro VAR. O VAR viu no meio campo o Gustavo Henrique subindo e acertando uma cotovelada no Caio Jorge, que passou batido por ser uma semifinal, para não prejudicar o campeonato. Eu acho que até por isso. Você tocou num ponto que poderia ter sido visto sim, viu? Por exemplo, lembrou até a Copa Libertadores na final, sabe, o lance do Pulgar. Eu acho que se Palmeiras e Flamengo, se estivessem jogando numa 15ª rodada de Brasileiro, eu acho que o VAR chamaria. Agora, por ser uma decisão, a mesma coisa se aplica no Cruzeiro e Corinthians ontem. E nessa reta final de temporada, mesmo a final da Libertadores sendo Comebol, né? Mas nessa reta final eu tô percebendo que o VAR tá participando pouco. Eu acho que deve ser aí alguma orientação. Mas o que é certo é certo, errado é errado, né? O que é um alívio. Mas não foi pra expulsão. Então, o que é um alívio. Claro que não. Por exemplo, o VAR entrar num lance interpretativo como esse,
do Gustavo Henrique, o VAR não ter entrado, pra mim, é um alívio. Eu acho, nossa, o VAR é terrível. Deixou o cotovelo na cara, né? Não sei. Hoje a gente tava assistindo o jogo do Carlão, do filho do Carlão, o Arthur, como é que chama lá? Copa Floripa, Copa né? Floripa. Ele deixou o braço no menino, sabe quantos anos? Sub quê? 10. Sub 10. Sub 11. O Arthurzinho, marrento, hein? Ele é chato. Marrento. Ele chegou no menino, no marcador, que eu não sei o nome. Ele deu uma chegadinha. Deu uma chegadinha. Mas sabe, só encostou aqui, ó, o braço no rosto, aí o moleque caiu, o árbitro falou assim, levanta, vamos jogar. Mas eu acho que esse foi menos do que, por exemplo, o lance do voltando à Libertadores ali, era lance que ele poderia ter expulsado. O de ontem eu acho que cabe discussão. Eu acho que cabe a discussão. Acho que não dá pro Cruzeiro alegar, fomos prejudicados. Não vejo assim. Mas eu tô percebendo que o VAR tá aparecendo menos nessa reta final de temporada, que é uma benção. Mas quando aparece é importante o gol impedido. Foi anulado pelo Bandeira. Foi o gol do... Foi o segundo gol do Cruzeiro. Segundo gol do Cruzeiro. Não, mas foi anulado, né? Aquele gol foi anulado. No gol foi. Mas aí tem que entrar, né? E que o VAR serve pra aquilo, pra traçar. Isso. Se fosse, não mas ele tava na dúvida. A regra na dúvida, deixa o lance seguir. Isso. Certo? Então mas ele agiu errado. Porque se o árbitro, se ele levanta a bandeira antes do gol, aí já era. Aí pode chamar VAR, pode chamar qualquer um que não volta. Mas nessa linha, lembrando que primeiro jogo, o Corinthians teve um gol que bateu na mão do Memphis, né? Também ninguém falou nada. 4h47. Carlão, Vasco está lembrando o Santo André na Copa do Brasil. É o Carlos Eduardo Brambila que mandou mensagem. A Maria mas eu de acho Fátima. mais equilibrado. Eu acho que daquela vez o Santo André não tinha time pra encarar o Flamengo, foi valente, se superou e conseguiu. Dessa vez não, eu acho o Corinthians melhor, mas há um equilíbrio. O Diego do Campo Grande, o técnico do Cruzeiro, não usou a inteligência ao colocar o Gabriel Barbosa, pois está tão óbvio a saída dele, vide que o pênalti foi muito mal batido propositalmente. É a opinião do Diego lá do Campo Grande, lá do CG. É em Campinas, viu? Beleza, Autopé, já fizemos muita propaganda. Olha os funcionários do Cruzeiro aqui pintando o muro lá da Toca da Raposa. Essa é a despedida, né? O pessoal foi lá. Vai pra onde, Gabigol, hein? Por Palmeiras. Santos, né? Bruno Arruda, Vila Industrial, vai Corinthians. Mais um mandou aqui, vai Corinthians. Vai. Nilson de Araras. Olha, Araras, Fábio Chaves. Araras. Nos abraça. Pirângelo, grande palestrino. Carecone, agora tá com a cabeleira desfilando pela cidade. Olha aí. Tá usando até tiara, igual a Argentina. Que coisa linda. Tô pé tudo, velho. vai Corinthians. É nóis, Nilson de Araras. O André. Vamos, São Paulo, que Corinthians o quê? Eu sou o único São Paulino do Arena CBN Campinas, lutando bravamente nesse programa. São Paulino aqui, é o André Marques de Nova Odessa. Mas dá uma vergonha. Aliás, hein, que final de semana pro São Paulino. Mas dá uma vergonha também, né? Torceu pro Fluminense, torceu pro Cruzeiro. Camarote, nenhum, outro. Camarote deu problema. Vai pegar assistindo de camarote, literalmente, né? De camarote com problema. Vai pegar o River Plate do Uruguai. Defensor. Falando em dezembro, tá chegando a reta final do ano. Acho que dá pra realizar aquele sonho ainda em 2025, hein? Aquele sonho de começar com uma máquina nova na garagem? Uma nave. Você vai sair do planeta, porque você vai comprar uma nave. Você tem um recado pra dar pro nosso ouvinte, Zé? Eu não, mas o Carlão tem. Então vai, Carlão. Que coisa o maravilhosa. Carlão dá. Olha, já estou imaginando. Imagina o Carlão com essa beca num Nossa senhora, é abrir o vidro e ganhar vários beijinhos. Então vamos lá. Só de uma, né? Atenção, você que está pensando em evoluir de carro. A BYD Darugi preparou condições imperdíveis para você sair hoje mesmo de carro eletrificado. Começando pelo lançamento que é puro sucesso, o BYD King GS 2026. Só aqui você garante 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. E tem mais o incrível Song Plus Premium 2026. Vem com 1 ano de seguro grátis, mais 7 mil reais no seu usado na troca e ainda 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. Opa, e não para por aí, Nilson Belizaro. Pode deixar aí pros meus amigos. Olha lá, Nilson, pra você, andar com a patroa. E não para por aí. Tem também o Song Plus Premium 2026 em outra condição especialíssima. Qual é ela? Você leva com 1 ano de seguro grátis, mais IPVA 2025 totalmente pago e, claro, também com 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. Uou! Você não paga nada.
É isso mesmo, seguro grátis e PVA pago, bônus no usado e revisões sem custo. Só a BYD Darugi traz oportunidades assim para você realizar o sonho do BYD 0 km na garagem. Uau! Corra para a BYD Darugi e aproveite. Mas atenção, são condições por tempo limitado. Vai! Vai! Arena CBN. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã tem Mundial de Clubes de vôlei masculino, com vôlei Renata em quadra às 8h30 da noite contra o Arta da Polônia. Time forte, hein? Estávamos acompanhando aqui o time polonês, que é o primeiro adversário do vôlei Renata no Mundial de Clubes. O vôlei Renata já está em Belém e hoje fez um treinamento lá na capital paraense. O Mundial de Clubes começa às 10 da manhã, com um duelo entre Cruzeiro, multicampeão, contra Osaka, do Japão. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel Ribeiro. A melhor risada é a do Carlão. Ah, eu não aguento esses caras. Carlão, Lupe não tomou remédio hoje. Carlos Eduardo, tomei sim. Tá Fábio Chairo também. Tá doidão da cabeça. Brabo aqui. Ó, o Elber mandou mensagem. Ontem foi dupla velocidade. Passar para a final da Copa do Brasil. Eliminar o São Paulo da Libertadores de 26. É verdade. Deixa eu ver esse aqui. O Renato Braga. Vai, Corinthians, aqui de Campinas. Fala, galera do Arena, teve final do Amador aqui em Sumaré, Daronco captou o jogo. O Daronco. João Paulo foi campeão. Não aguento mais ver o Daronco capitando o jogo, cara, muito chato, velho. Mas ganha um negocinho. Negocinho, essas de Amador? Faz bem. Faz bem. O João Paulo foi o campeão e vice foi o Fumaça, lá, Thiago de Sumaré, que mandou mensagem. Obrigado, um grande abraço pra galera aí de Sumaré. Boa tarde, Natal, feras. Né? Carlão, Vasco ou Timão? Qual mais cascudo pra levar o título? O Corinthians é. Corinthians. Que isso que o PSG não tá nem aí? 5 milhões, faz qualquer bobo correr. 5 o quê? 5 milhões de dólares é a premiação. Isso aí pro PSG. É pra cada? Nossa, que delícia, hein? Mas é Renatinho Alves, o presidente do Xaropes, prestação de serviço. Alguns golpistas estão passando em residências, principalmente de idosos, para oferecer óculos sem lente. Lá. Fique atentos, que pode ser uma armação. Boa. Renatinho? Prestação de serviço. Entendeu a piada? Uma armação. Boa tarde, galera do CBN. Pergunta pro... agora entendi. Essa
Essa é boa. Vai pra você, Chaib. Achei que era utilidade 4h55. Ó, quem te mandou a pergunta foi o João Vitor. O João Vitor faz a seguinte pergunta pra Fábio Chaib. Vamos. Se esse é o pior ano do Palmeiras desde 2012, já que tem com a possibilidade do Flamengo ganhar o Mundial, o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, fora os vices, e a eliminação pro Corinthians, tanto no Paulista quanto na Copa do Brasil. Responda de forma sucinta. Eu acho que 2014, quando o Palmeiras se livrou na última rodada da queda à segunda divisão, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos dando uma forcinha também, foi o pior. Foi ali o renascimento, né? Que ano seguinte vencemos o Santos na Copa do Brasil 2015. Vencemos, né? Já meteu, vencemos. Já bichou. Mas eu acho que em termos de rivalidade, não de campo, cara, Palmeiras tudo bem, mas pode falar que é vice, mas tá sempre chegando, né? Sempre lá em cima, faturando milhões. E é isso, cara. É melhor ficar lá em cima do que embaixo. O Irã, de Paulínia, vai Corinthians. É nóis. Pra você ver a filha assistir, ficar olhando mesmo. Vamos com calma. Me ajuda aí, Zé, pelo amor de Deus. Esse final de semana teve um jogo legal também. Beleza, já você fala. Ô, Carlão, fala aí, ó. É a Maria de Fátima. O quê? Ela é palmeirense. Palmeiras. Deixa eu mandar um abraço pro... Verdão. Nisca é lá de Souzas. Encontrei com ele ontem na missa. Olha, amém. E o Nisca, ele é palmeirense e falou assim, Santa Rita de Cássia? Não, ali no Taquaral. Nossa Senhora de Fátima. Só do Rosário? Não, Nossa Senhora de Fátima. No Taquaral ali, né? Sim, isso. Ele falou que acompanha o Arena todos os dias. Ele fala assim, cara, que bagunça. Tem hora que eu não entendo nada do que vocês estão falando. Fica 4 pessoas falando ao mesmo tempo, eu não entendo nada, mas eu ouço todo dia. A paz de Cristo, Então, o Nisca, não é Lisca, é Nisca. Lá de Souzas, Boa, sempre Nisca. ligado aqui no Arena CBN. Obrigado pela mensagem, viu? Sim, cara. Ele é palmeirense. Tá triste, igual o Fábio Chaib. Tem que ir na missa mesmo. Igual a Maria de Fátima também, que é palmeirense. No sábado à noite, Lupi, teve uma final do campeonato argentino. Estudiantes, né? E Racing. 2 times tradicionais, Estudiantes e Racing. O Racing estava vencendo até os 48 do segundo tempo. O Estudiantes marcou um gol de cabeça aos 48. É meio louca a formatação do argentino, né? Fomos pros pênaltis. Fomos. E a Brujita Verón estava na arquibancada. Foi maravilhosa a festa do Estudiantes. Estudiantes classificado para Libertadores do ano que vem. Olha aí, Estudiantes, hein? Que massa. Futebol é cultura. É cultura. Deixa eu ver. O Derivaldo, hoje é dia do jardineiro. Ele falou que... Bora 10 quilômetros, Lupe, e a última corrida do ano. Ó, ele foi, deixa eu ver aqui, que ele foi... Você tem alguma despedida aí? Eu tenho dia 21, eu tenho uma aqui em Campinas, a saideira 15 quilômetros. Eu acho que fechei esse fim de semana, acho que agora... Nossa, você não tá aguentando mais nada, né? Onde correr agora? Eu vou me dedicar mais ao começo. Aliás, essa pra noite fechar, tá difícil. 4h58, hoje quem tá acompanhando pelo YouTube tá observando o Carlos Freitas verdade. com uma bela camisa. Antônio Lupe também. beca. Eu também tirei aquela bela camisa social do armário. Tá passadinha, hein, gente? Daqui a pouquinho, vamos para São Paulo. Vamos até o Museu do Futebol, né, Carlão? Isso, Lá no Pacaembu, Praça Charles Miller. Para pegar o nosso troféu da ACESP. Boa. A CBN Campinas. Obrigado Melhor pelo convite, equipe time de inteiro. esportes. Obrigado pelo convite, Zé. Mas foi de propósito mesmo, você não foi. Senão a gente ia perder. Então é o seguinte, a gente vai receber o nosso troféu lá na ACS. É limitado. Limitado. Mas parabéns, Lupe. Você vai palestrar lá ou não? Não, quem vai palestrar é o Eliel. Eliel não veio hoje porque foi... É o escândalo. Foi fazer a barra. Uma casa noturna, escândalo. Não é isso não. É escândalo lá do Milton Cunha. Então amanhã vamos trazer o troféu. Vamos colocar aqui, ó, na nossa mesa. Pra você que tá no YouTube acompanhar com imagens o troféu da ACESP. Olha lá, Carlão. Que legal, hein? Boa. E também trazer todas as informações desse grande evento que acontece lá na capital paulista. Muitas gatinhas. Não sei, servindo canapés. Ai, meu Deus. Carlão de Freitas já até tomou aquele... Como é que chama aquele amarelo? Foi um prazerzão trabalhar com vocês aqui. Eu adorei. Hoje tá. Vai ter umas muchachas ali com aqueles decotes. Foi incrível, gente. Foi gostoso, Zé? Eu adorei. Decotes saltitantes. Não sei o que vai entrar no ar em sequência. Maravilhoso. Aquele cheiro de perfume. Você não quer nem esperar. Cheiro de condicionador. Ele não tomou remédio hoje, tá difícil. 4h59, a gente volta amanhã, eu acho, aqui no Arena CBN. Valeu. Boa viagem pra vocês. Arena CBN. Oferecimento Cortag 30